Boa noite. Como é bom podermos parar nossas atividades na semana e podermos louvar o nome do nosso Senhor, agradecer, pedir, como Deus é bom com todos nós. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, como é bom estar próximo a Ti, como é bom sentir a Tua presença. Senhor, abençoe a cada um de nós que estamos aqui, aos familiares aqui representados também. Tu sabes os nossos anseios, o Senhor conhece o nosso coração. Venha estar conosco, Pai, nessa noite. Nos abençoe, nos guie e nos capacite a cada dia. Seja conosco neste culto que será dado a Ti, Senhor, em gratidão. Por Jesus que eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, cantando. Boa noite, queridos. Boa noite. Que bom. Bom estarmos na casa do Senhor. Foi a semana passada, eu estava vendo a meditação matinal, né? E ali dizia que, e aí tinha tudo a ver comigo, que até o ano 2000, a psicologia se preocupava muito com os problemas, com as depressões, com problemas mentais. E a partir de 2000, a psicologia começou a se preocupar mais em fazer com que as pessoas sejam alegres, em divulgar mais um estado de felicidade nas pessoas. E isso me fez pensar que lá em Filipenses 4:4, se vocês quiserem abrir a palavra, vocês vão ver que já o apóstolo Paulo, ele já falava assim, olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, e a psicologia só foi notar isso no ano 2000, né? Há 2000 anos atrás, quase, a psicologia percebeu que nós precisamos sentir alegria. Mas a alegria que o apóstolo Paulo fala aqui é uma alegria diferente, porque é uma alegria no Senhor. E essa alegria não tem dimensão, não tem tamanho, não tem fim. Vamos cantar para começar o nosso culto hoje o hino de número 219. Que fala, seja o coração alegre. E não tem por que a gente não ser, não é? Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota ali da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota ali da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos servirão
Amém. Que nós possamos mesmo sempre estarmos em uma atitude de alegria, porque o melhor para o cristão ainda está por vir. Não é? Nós sabemos que todas as tristezas, todos os pesares que enfrentamos neste mundo, não é nada diante da glória que o Senhor tem reservado para nós, que somos os seus filhos. Agora vamos ficar de pé e vamos cantar 503. Deixa-me contigo andar, Senhor. É tão bom andarmos com o Senhor. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho a um lar de amor. Só em ti eu quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Ah, se o mundo inteiro meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Amém. Podem sentar. Queridos, nesse momento especial, nós vamos dedicar aos pedidos e agradecimentos. Nós vamos tentar, né, trabalhar em 15 minutos, creio que 5 para as 8 ou 8 horas, nós estaremos encerrando, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria de pedir a alguns líderes da nossa igreja que estão aqui, ok? Para nós dividirmos agora em grupos, ok? Trabalharmos os nossos pedidos, agradecimentos, depois uma oração especial, depois retomamos com o culto, ok? Puder nos ajudar? O Osíris, o pastor Darcy, puder ficar em grupos? Você pode? Vamos assumir alguns grupos.
Alô. Boa noite, irmãos. É muito bom encontrar vocês de novo, né, aqui na casa do Senhor. Pega a sua Bíblia, Jó capítulo 1, verso 6. Jó lá no meiozinho da Bíblia. Jó capítulo 1, verso 6. Jota, você pode colocar aí para mim? Isso, perfeito. Jó 1, verso 6. Em diante. Irmãos, eu quero em primeiro lugar louvar o nome de Deus, tanto porque estou vendo os irmãos, mas segunda e terça-feira nós tivemos a cantata da nossa escola aqui. Irmãos, tem certas coisas que a igreja consegue, tem certas coisas que só a escola consegue. Na segunda-feira encheu a igreja, a rua, o bairro de carro e assim por diante. Agora, ontem era impossível você entrar aqui, mas nem por decreto judicial. Nós tínhamos uma pessoa cadeirante, tive que anunciar, irmãos, pais, por gentileza, dá um espaço para a cadeirante entrar. Tanta gente que tinha aqui, tanto pai, tanta mãe, e assistindo aqui a programação, e nós estamos exaltando o sacrifício que Jesus fez no nosso lugar. Amém? A maioria deles não vai em nenhuma igreja, a maioria deles não teria nenhum prazer em vir aqui assistir um culto da igreja, mas vem por quê? Porque o filho está aqui. Então vem para tirar foto. Ele acha que vai entrar aqui e vai ficar imune. Não, vou entrar lá, vou pisar lá e vou sair sem afetação nenhuma. Ró. Fazer igual o Papai Noel, né? Coitado deles, né? Louvado seja o Senhor por isso. Que nós estamos fazendo a nossa parte, eles também estão fazendo a parte deles, buscando o melhor para o filho. E nesta confluência, a gente tem condições de fazer o quê? De incentivar, de apoiar e de levar para um bom caminho. Então peço a vocês que orem pela nossa escola. Nosso plano, ano que vem, é ter 1.200 alunos. Nosso alvo é um dia construir um prédio aqui desse lado, para acomodarmos os pequenos, as crianças menores, né, a fundamental menor. Vamos chegar ao limite máximo da escola, que vai ser 1.300 e aí acabou. Aí vamos ter que construir uma outra escola em Jacareí. Você diz amém? Aí terá que ser do outro lado do rio, né? Do outro lado, lá mais perto de São José. Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem usado a nossa escola aqui para influenciar e para tocar no coração das crianças. Esses dias nós perdemos uma aluna. Sabe por quê? Porque nós fizemos o nosso trabalho. O pai falou assim, eu não quero, você não vai mais estudar lá. Mas por quê, pai? Eles estão fazendo a sua cabeça. Olha, estão falando coisas para você. Aí a menina falou assim, mas pai, eles não estão falando a verdade? Sabe o que o pai respondeu? Filha, entenda uma coisa. Eu respeito todas as igrejas, eu respeito tudo. E eu sei que aquele povo lá, quando eles ensinam para você, eles falam a verdade. Mas eu e a sua mãe decidimos fazer diferente. Você entende? Então, o pai reconhece, a criança reconhece, mas o pai e a mãe tomaram a decisão de fazer diferente. Nós também respeitamos. Agora, a nossa parte nós temos que fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. De forma especial para as crianças do Senhor. São os maiores candidatos ao reino do céu. Então, ore pelo nosso trabalho. Ore por aquilo que a gente faz. Não é fácil. Está cada vez mais difícil educar os filhos dos outros. Se está difícil educar o meu, você imagina o dos outros. Não é verdade? Não mais com as leis que tem por aí. Mas o Senhor tem conduzido o seu trabalho e que nós possamos atingir todos os objetivos que nós nos propomos. Jó capítulo 1, verso 6 fala assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem, irmãos? Olha só, um infeliz, né? Perante o Senhor, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. O camarada gosta de fazer um tour, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Verso 10, acaso não o cercaste com bens e a ele a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder.
Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da onde? Da presença do Senhor. O tema de hoje é o dia em que o diabo foi à igreja. Queridão, vir à igreja, irmãos, é um prazer, é um privilégio para qualquer cristão nesse mundo. Primeiro porque nós precisamos, é uma necessidade humana. Qualquer civilização desse mundo, qualquer povoado desse mundo que você for, você vai ver essa característica humana. Todo mundo tem um lugar de adoração. E as sociedades, elas fazem o quê? Elas se reúnem para ali adorar o Deus que eles professam. Vocês sabem que no meio do ano nós fomos lá com a associação para Angola. E lá em Angola é muito curioso. Você vai assim na estrada e você vê muito, mas isso é muito comum. Você vê pequenas comunidades de 10, 12, 15 casas. E ali vive aquelas famílias, 50, 100 anos, eles casam entre eles e vivem assim. Mas o curioso, irmãos, qualquer bairro, qualquer lugar que você vai lá, você vai ver o quê? Ou eles se reúnem debaixo de uma árvore, ou eles montam lá uma casinha, né, que faz uma igreja, mas onde você for, tem lá o local de adoração. É uma necessidade humana, ir num local para adorar o seu Deus. Também é um privilégio. Por quê? Eles lá ficaram quase 30 anos sem poder fazer isso. Então, eles sabem o valor de ir na igreja. Tanto que, entre os nossos irmãos adventistas, você às vezes pensa assim, acho que não são adventistas, não é possível. Porque lá no Brasil é um desespero para o povo ir na igreja. É ou não é, irmãos? Ai, ai, ai. Está vendo a quantidade de bancos vazios que nós temos hoje? E eu louvo a Deus que a nossa igreja aqui na quarta-feira ainda está bem repleta em relação a alguns outros lugares que eu tenho ido por aí. Mas vejam só, eles lá, se você marcar o culto 6 da manhã, a igreja lota. Eu tive o privilégio de pregar no último sábado que nós tivemos lá, num lugar descampado, que não tinha lugar onde colocar todo aquele povo, tinha quase 2.000 pessoas. Era um morro assim em volta, e assim um chapadão ali no meio, onde as pessoas do bairro fazem suas reuniões e tudo mais. Então nós reservamos aquela semana para fazer as nossas reuniões. O povo desceu, todo mundo terno e gravata, com a sua Bíblia debaixo do braço. A escola sabatina começou 9 da manhã. A escola sabatina e o culto tem que ser traduzido, porque tem muitos velhos que não entendem muito direito o português. Então tem que traduzir lá para o quimbundo. Aí traduz, você imagina, né? Aquele sol rachando, irmãos. 1h30 da tarde que eu fui fazer o apelo. Nós terminamos com o batismo. Não saiu ninguém. Nem levantar da cadeira. E se as crianças conversarem no culto, sabe o que eles fazem? Eles têm um sistema. É pena que eu não posso adotar aqui na escola. Mas o sistema deles é assim, eles têm uma madeira desse tamanho. A criança está lá na frente. Riu, brincou, levantou. O adulto só, tum. Coloca aquela madeira, dá aqui na nuca. Tum, o moleque, ai. Aí o moleque fica esperto. Entendeu? Não conversa. Um silêncio. Você pode andar pelo público, tá? Todo mundo prestando atenção. Sabe por quê? Porque por 30 anos eles não puderam fazer culto. Não tinha igreja. Todo mundo fugindo lá das guerras, né, da guerrilha que o país passou. Sabe qual é o nosso problema aqui no Brasil? Nós nunca tivemos problema. Na verdade, religiosamente falando, nós nunca tivemos problema. Então, para nós, essa liberdade ela até é excessiva. Sempre vai ter, pastor, por que eu tenho que ir hoje? Eu posso ir amanhã, eu posso ir na outra semana e tudo mais. É uma pena que isso acontece conosco. E seria bom que a gente valorizasse, porque um dia nós não teremos mais. Né? Bem, ir à igreja é um privilégio. Mas a grande pergunta, irmãos, desse texto que nós lemos é a seguinte: por que você vem? Não adianta só vir. Os nossos motivos, eles determinam a qualidade das nossas ações. E eles vão produzir frutos. Por que você vem? Claro que tem gente que vem para o quê? Para um encontro social. Eu vou encontrar a galera, eu vou encontrar os meus amigos. É pecado vir por esse motivo? Não, eu tenho que encontrar o povo. Afinal de contas, eu vou para um lugar onde tem gente. E se eu vou para esse lugar onde tem gente, eu quero que tenha as pessoas que eu gosto. Não há pecado quanto a isso. Tem aqueles que vêm pelas novidades. A gente usa a palavra novidade, mas a palavra técnica é o quê? Fofoca. Eu vou para saber o que está rolando, não é verdade? Eu quero saber o que o povo está dizendo sobre fulano, ciclano e beltrano. Porque eu não posso ficar fora.
Claro que hoje em dia, não sei como é que vai ser no futuro, porque no WhatsApp você sabe todas as coisas imediatamente ao mesmo tempo, e é só ter o quê? Conexão. Tem internet e você já sabe de tudo. Mas tem um prazer maravilhoso quando você fala a fofoca, olho no olho do outro. A gente não deixou de ser humano, né? Tem aqueles que vêm na igreja simplesmente porque tem um cargo. Porque se não tivesse o cargo, não viria. Bom, o ideal da gente vir à igreja seria o quê? Para adorar o nosso Deus. Como eu disse, é uma necessidade humana. Também para comungar com o nosso irmão e para fortalecer a fé que nós temos. Está comprovado, irmãos? Você pode ter a fé inabalável, mas se você não comunga com o seu irmão, a tendência da sua fé é fazer o quê? É afundar. Por isso que você vai lá na Itália, lá, debaixo das catacumbas, lá tem aquelas igrejas. Eles podiam tranquilamente fazer o quê? A gente vai, você na sua casa e eu na minha, a gente ora. Mas é uma necessidade que a gente tem, um está com o outro, o que o outro fala me consola, me conforta, me fortalece, e o que eu digo para o outro, também faz isso por ele. Bom, queridão, só que esse texto mostra o seguinte, qualquer um pode vir na igreja. Vocês já viram que o cachorro adora igreja? Eu comportei muito tempo, e quando eu comportava, naquelas cidades do interior, a gente geralmente fazia o quê? Aquele sol de rachar, a gente ia lá na igreja católica, sentava ali na frente, ficava ali esperando o sol dar uma baixadinha, para depois a gente ir embora. Assim de cachorro que vai lá. Qual o objetivo do cachorro aí na igreja? É adorar? É encontrar com os amigos? É achar alguém lá que vai dar o quê? Um pouco de comida, ou então um pouco de abrigo. Esse texto mostra para nós claramente o seguinte, irmão, se tem um cara que vem na igreja, não perde um culto, é quem? Ele, o nosso inimigo. Ele chega cedo, fica esperando a porta abrir. Ele entra, senta lá, e o curioso, ele dá até colaborações. Mas eu te pergunto, o culto faz algum tipo de mudança na vida dele? Ele vem, assiste o culto, ouve tudo que se fala, olha completamente as nossas ações, e ele vai embora. O coração dele continua o mesmo. Aliás, eu e você vimos aqui num bom culto no Jardim América, mas ele não. Esse texto mostra que ele foi no melhor culto que existe no universo. Na presença de quem? De Deus. E mesmo assim, o camarada foi, e o pior, ele conseguiu sair de lá pior do que ele já era. Porque as ações dele demonstraram isso aí. Aí a grande pergunta do texto é, por que você vem ao culto? Interessante, irmãos, que a atitude de Satanás revela aquilo que eu e você somos. E mostra para a gente como deveria e como não deveria ser a nossa adoração. Em primeiro lugar, foi a motivação. Os motivos que levam você a vir. Ele foi e ele chegou ali para fazer apenas o quê? Para acusar e para falar mal de quem? De Jó. Um homem simples, comum, como eu e você. Que na circunstância era um homem rico, um homem cheio de filhos, tinha 10 filhos, né? 7 filhos homens e 3 filhas. Uma vida maravilhosa. Mas era um homem, um ser humano como eu e você. A motivação do diabo foi ir para acusar e para destruir a vida de Jó. Outra coisa, o centro ou alvo da adoração do diabo. Quando a gente vem à igreja, o centro da nossa adoração deveria ser adorar quem? A Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória. A Bíblia não cansa de repetir isso aí. Mas qual foi o centro da conversa do diabo? Foi a vida, exatamente, a acusação da vida de Jó. Interessante que tem gente, exatamente, tem gente que fala assim, mas pastor, não foi o diabo que falou, foi Deus quem disse assim, você viu meu servo? Lembre-se de uma coisa, irmão, Deus sempre dá isca para o peixe. Fique tranquilo. Se o seu coração é puro, você vai chegar aqui e só vai ver coisas puras. Mas se você for um fofoqueiro de plantão, Deus vai te dar um prato cheio. Você vai ver a saia das moças, você vai ver problema o que o pregador falou, mas não foi tão legal assim. Tudo o que você quiser de ruim, a igreja também te oferece. Foi o que Deus fez lá no caso lá de Jó. Você viu o meu servo Jó, e aí ele fez o quê? Ele descarregou, ele fez um dossiê, né, da vida de Jó, sabia tudo da vida desse servo do Senhor. Qual o resultado da adoração? O diabo também mostra aí. Como o desejo dele era só acusar, ele sai dali para fazer o quê? Para destruir a vida de Jó. Interessante esse texto, irmão, como Moisés escreveu.
o diabo faz uma declaração, ele diz assim: Senhor, coloca a tua mão. Deus colocou a mão na vida de Jó? Não. Deus só falou o quê? Eu não faço mal para ninguém, quem faz é você. Se você quiser, eu te autorizo, você pode fazer, só não tire a vida de Jó. E ele foi e fez. Está aqui uma prova clara que não é Deus quem traz o quê? O sofrimento para o ser humano, é o outro, o inimigo das nossas almas. Freud diz claramente o seguinte: há dois sentimentos que determinam a vida do ser humano: a sexualidade e a agressividade. E quando você analisa a vida do homem, você vê que praticamente tudo gira em torno disso aí. Quando a gente vem à igreja, irmãos, nós temos duas maneiras de demonstrarmos a nossa ira, o nosso ódio. A primeira coisa é a investigação. Irmãos, eu não sei como é que algumas pessoas conseguem, mas elas investigam a vida do outro. Qualquer coisa que você precisar, você chega para ela e pergunta: você sabe do fulano? A pessoa te dá a cor da roupa. Diz para você: olha, ela tem costume de sair tal e tal hora, faz assim, faz assada. Eu fico pensando assim: quanto tempo gasto numa coisa tão sem nexo, tão banal, que não tem objetivo nenhum. Mas tem gente que vive para investigar a vida dos outros. E a Bíblia mostra claramente que o diabo fazia isso com quem? Com Jó. Sabia tudo que era necessário para dizer para Deus. E o interessante, quando ele vai ao céu, ele vai o quê? Com um dossiê tão pronto, que ele não queria nem réplica da parte de Deus. E é interessante que Deus não dá réplica. Não, Senhor, ele só te obedece porque o Senhor o abençoou. O Senhor deu isso, o Senhor deu aquilo. Então o que você quer? Coloca a tua mão sobre ele para o Senhor ver. Então vai e faz. Deus não fica ali discutindo. Você quer fazer? Você vai fazer. Só que você vai descobrir o homem que você não sabe que ele é. Mas eu sei, eu conheço o coração dele. Você não sabe o coração que ele tem. Mas eu sei porque eu olho o interior de todos. Por que você acha que faz tanto sucesso seriados na TV como esse? Porque são seriados de fazer o quê? Investigação. De morte ou da vida dos outros. Para determinar como que um crime foi feito, o camarada faz o quê? Disseca a vida do outro. E a gente adora fazer isso. Por que você acha que no Jornal Nacional, até cansar, vão passar o quê? O petrolão, o que o camarada fez aqui, o que o outro fez lá. Porque nós adoramos dissecar a vida dos outros. Mais ainda dissecar o quê? O poder. Parece que há uma necessidade em nós de viver chafurdando naquilo que é ruim. Segunda coisa que o diabo mostrou aí é a insinuação. Ele insinuou claramente o quê? Ele é fiel para o Senhor porque o Senhor tem um conchavo com ele. Porque se ele não tivesse esse conchavo com o Senhor, nem o Senhor ia abençoá-lo e nem ele ia ser fiel a ti. Quebra esse conchavo para o Senhor ver. E Deus disse o quê? Filho, não tem conchavo. Ele me serve porque ele me ama. Uma coisa que você já fez. E você sabe como é que é. Você que não quis fazer, mas ele quer. Mesmo vivendo no pecado, ele descobriu o prazer de me servir. E é por isso que ele me serve. Agora, você quer tirar a prova? Eu permito você tirar. Vai lá e tira. Quantas insinuações, irmãos, nós não fazemos da vida dos outros. Você já percebeu que às vezes a pessoa, olha, vamos comentar sobre fulano. Eu não sei não. E a gente faz o quê? A gente decifra a vida do outro. Até os sentimentos, as palavras. Às vezes a pessoa não está nem pensando naquilo. Mas a gente faz o quê? Vai carcomendo a vida e passa uma outra impressão, claro, daquilo que não aconteceu. Bom, qual o resultado desse tipo de adoração? Qual o resultado desse tipo de vida? Quando a gente vem à igreja para isso? A gente sabe, né, irmãos? Em primeiro lugar, destruição da vida dos outros. Eu nunca encontrei, irmãos, um fofoqueiro que conseguiu construir o mundo ou tornar a vida de uma pessoa melhor. Ou então aquela pessoa que diz assim: pastor, eu estou fazendo essa observação, pastor, mas é só para construir. Construir o quê? A sua malignidade. Você construiu a sua sede de vingança, só se for para isso. Porque você não está construindo nada diante da igreja. Queridos, eu queria fazer um pedido para você, e para mim também. As mídias sociais, elas são maravilhosas. Aliás, são fruto, da democracia, da social-democracia aí, que bate às nossas portas e está entrando cada vez mais. Mas ela também pode ser usada para o quê? Para destruir a vida do outro. Eu fico imaginando o que a sociedade não será depois de nós.
Eu e você crescemos numa época que nem telefone não tinha. Na minha casa eu fui ter telefone com 24 anos de idade. Porque lá em casa era assim, quando precisava conversar com alguém, vamos na vizinha. Aí liga para fulano, né, liga lá no orelhão, aí eu chamo, aquelas famílias de pobre, você já sabe como é que é, resumir assim. Hoje em dia, todo menino tem smartphone. E qual a tendência na escola? Ela vai roubar meu namorado? Eu vou destruir ela aqui, ó. Manda foto no Face, não sei o que, ó, a cara dela nasceu com 3 pés e tal, babá, foto desse jeito e daquele, para destruir o outro. Agora você imagina, se com 12, 13 anos de idade eu já faço isso, quando tiver 20 anos, o que será desse mundo? Mas, irmãos, isso mostra claramente que esse espírito vem da onde? Daquele. Não do Senhor das luzes, daquele que pode nos salvar e nos dar uma grande vida. Eu não posso destruir a vida dos outros em resultado da minha adoração. Outra coisa, há um enfraquecimento da igreja. Não há igreja que sobreviva com um tipo de adorador assim. Há igrejas por aí, irmãos, que os irmãos, lá, lógico, para que eu vou lá? Eu já tenho problema na minha casa, eu chego lá, o povo vai me destruir, então eu não quero mais ir. E a igreja vai morrendo. Você pode fazer o programa que você quiser, mas um local onde você não é amado, você não fica. Outra coisa, a gente provoca um asco social. As pessoas que não fazem parte da igreja, elas olham para nós e dizem o quê? Para que eu vou conviver com esse povo? Lembre-se que Jesus, na oração sacerdotal ali, na Santa Ceia, ele diz o quê? Senhor, eu só te peço uma coisa, que eles sejam um, como eu, Senhor, somos um. Aí o mundo vai ver que nós estamos neles. Irmãos, não é nenhum merchan vai fazer com que o povo olhe para a igreja e venha, a não ser a nossa unidade. E não tenha dúvida, a nossa unidade começa quando nós adoramos ao Senhor no Espírito certo. E obviamente a nossa pregação se torna morta. Não adianta você pregar. Você pode falar o que você quiser. A pessoa lá fora, ela não se sente o quê? Comovida pelo Espírito Santo. Porque aquilo que eu faço fala mais do que as minhas palavras. Queridão, vamos ler comigo Efésios capítulo 4, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Interessante, irmãos, que esse problema não é um problema novo, né? Paulo já sofria com isso nas igrejas que ele abriu. E olha só, o título do capítulo, a unidade da fé. Paulo está falando justamente a uma igreja que tinha o mesmo problema que nós temos. E do verso 17, ele diz como a santidade pode transformar a vida da igreja. Efésios capítulo 4, verso 17 fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí ele vai dizendo, tudo aquilo que é necessário na vida cristã. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, quem furtava não furta mais. Não saia, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que é o maior problema que a gente tem entre nós. O verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E finalmente o texto que a gente mais cita de Paulo, 5 verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou então, em outro verso, Paulo diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Jesus. O grande sonho de Deus, irmãos, é uma igreja assim, que adora, mas adora em espírito e em verdade. Se a sua adoração, quando você vem aqui, te torna uma pessoa pior,
você está seguindo outra pessoa que não Jesus. Porque todas as pessoas que o adoram em espírito e em verdade, elas vão para casa transformadas, com o coração diferente. Eu quero encerrar contando uma história. Qual o sonho de Deus para a igreja? Há muitos anos atrás, na década de 70, uma igreja extremamente conservadora se reuniu no sábado pela manhã. Teve a escola sabatina e começou o culto. Todo mundo com o seu terno e gravata, papai, mamãe e os filhos como se fosse uma família de pintinhos ali do lado. Tudo perfeito, a música foi perfeita. As apresentações, a saia da moça que cantou estava impecavelmente medida. A música foi escolhida a dedo, só instrumentos, órgão de tubo, tudo no figurino tradicional. Como a gente imagina o quê? É só desse jeito que as coisas funcionam no céu. Aí, o pastor começou a pregar um lindíssimo sermão. De repente, alguma coisa mexeram no meu queijo. À porta aparece quem? Um maluco, um doido, um insano de um hippie. O camarada com um cabelão daquele tamanho, cheirando aquelas coisas que a gente sabe que muitos hippies cheiravam. E o sujeito malucão. E aí, brother? Ele entra, para lá na porta da igreja. E a família que estava no último banco só vira e fala assim: deixaram a porta da igreja aberta. Olha só que tipo de gente que entra aqui. Mas é claro que o maluco vai se mancar e vai fazer o quê? Vai embora. Só que o maluco, irmãos, não foi embora. Ele olhou para o pastor, viu que o sermão estava bom. E ele procurou um lugar para ele. Só que eu te pergunto, quem que quer um cara desse sentado perto da sua filhinha de 14 anos, linda e maravilhosa, separada para Jesus? Só vai casar com Cristo quando ele voltar. Aí, todo mundo fez o quê? Nessa hora, a igreja já estava cheia, que é sábado de manhã. Aí todo mundo faz o quê? Já se abre, para não ter lugar mesmo. Imagina que eu quero um maluco desse sentado do meu lado aqui. E o maluco, quando percebeu que não tinha lugar, sabe o que ele fez? Ele não perdeu tempo. Ele começou a andar no corredor da igreja, procurando lugar, e todo mundo, aí que fechava mesmo. Irmãos, na cara de pau, o maluco veio, sentou aqui na frente, simplesmente sentou, cruzou a perna e ficou olhando para o pastor. Claro que todos os olhares bondosos de Jesus, que estavam no rosto dos irmãos, pensaram o quê? Já sei. A solução é rápida. Sabe o nosso diácono Mor? Ele é um homem de Jesus. Ele vai limpar a igreja desse pecado. Ele vai arrancar esse homem, ele vai pegar pelo colarinho, vai chegar lá na porta e pum, o camarada vai parar do outro lado da rua, né? Imagina um camarada vir desse jeito na igreja. Aí todo mundo, aquele olha lá para trás. E o diácono-chefe estava lá. O diácono-chefe estava gostando tanto do sermão que ele não percebeu. Todo mundo olha para o cara. Esperando o quê? O facão do Senhor, o Highlander de Jesus vai resolver o problema. O que o cara faz? O diácono-chefe, ele vem. O pastor pregando, as palavras, até saíam as palavras, mas perdeu o sentido, né? Esperando o que o irmão vai fazer. O diácono-chefe vem, se abaixa um pouquinho ali no hippie e fala assim: amigão, obrigado porque você veio. Posso sentar e assistir o culto aqui com você? Mano, valeu. O diácono senta ali, abraça o camarada e eles assistem o culto até o fim. Irmãos, eu nasci na década de 70. Eu imagino que 14h teve uma comissão lascada naquela igreja. Para mostrar para aquele diácono o quê? Meu irmão, acho que você perdeu o sentido das coisas. Mas uma coisa eu digo para você com alegria. 3 meses depois, aquele rapaz foi batizado. Amém? O cabelão se foi. As coisas erradas que ele fazia se foi. Mas por que foi? Porque foi demonstrado o quê? O verdadeiro espírito da adoração. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. O diabo nunca vai fazer isso. Quando eu era menino, era muito comum na igreja, o diabo pegava o corpo de uma pessoa, os irmãos corriam lá, colocavam o gravador, vamos ver o que o diabo vai falar. Gravava o diabo, aqueles berros, aqueles gritos, depois trazia no culto, jovens, para vocês ouvirem o que o diabo está dizendo de vocês.
Sabe quem que prega aqui, irmãos? Só tem uma pessoa que prega aqui: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? O diabo não tem nada para falar para nós. O diabo só tem o quê? A acusar e a destruir a nossa vida. Eu queria conclamar você para uma coisa: vamos adorar ao Senhor como Ele merece. E adorar ao Senhor como merece começa no coração. Não é a música que é cantada aqui. Isso também faz parte. Mas nada da nossa doxologia vai fazer sentido se o nosso coração não for puro e verdadeiro diante do Senhor. Nada do que acontece na adoração vai fazer sentido se o nosso coração não for entregue ao Espírito de Cristo. Há muito da nossa doxologia que ela se torna o quê? Rançosa e nojo aos olhos do Senhor, como diz no Velho Testamento. Por quê? Tudo está perfeito, mas o coração está ruim. Primeiro o coração precisa ser bom, para depois tudo fazer o devido sentido. O diabo foi aquele dia na igreja, quase destruiu a vida de uma pessoa. Que eu e você não sejamos mais um, para vir à igreja e alguém morrer porque nós viemos à igreja. Mas que todos os dias que a gente vem aqui, possa ser o quê? Para salvar alguém, para transformar a vida de alguém, para fazer uma criança feliz, para fazer um irmão: olha rapaz, hoje eu fui e valeu a pena demais. Deus transformou minha vida. Deus abençoe você para isso. Se esse é o seu desejo, vamos cantar agora para a gente encerrar o hino 298 do nosso cenário. Toma, ó Deus, em tua mão, como está meu coração. Irmão, vai ser lá no CD? Vocês vão tocar? Ok. Vamos cantar bem bonito? Todos vocês conhecem? E nós vamos cantar, quem sabe fazer vozes aí. Eu vi aí que a irmã faz um contralto bonito. Irmã, capricha aí. Vocês aí. 298 do Nara. Toma, ó Deus. Isso. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Ele. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou para sermos adoradores. Obrigado também, Senhor, porque nós que estamos aqui conseguimos entender isso e exercitar a nossa adoração ao virmos a Tua casa, a comungarmos com os nossos irmãos, ao cantarmos, ao ouvirmos a pregação. Obrigado por isso. Agora nos ajude, Senhor, para que nós possamos Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade, como tantos homens e mulheres do passado fizeram, como Ana o fez ali no templo, quando recebeu a bênção de ter um filho, como tantas outras pessoas que iam no santuário lá no deserto. Nós também queremos, Senhor, vir com o coração aberto, feliz e desejoso pela Tua presença, mas também pela presença dos nossos irmãos em nossa vida. E que ao sairmos daqui, Senhor, cada sábado, cada domingo, cada quarta-feira, nós possamos sair para transformar a vida de alguém, para levar o Evangelho,
para sermos uma bênção, para sermos Jesus para cada pessoa. Se em algum momento, Senhor, da nossa vida, nós usamos o culto para matar alguém, que o Senhor nos perdoe. Que isso nunca mais aconteça, mas que as nossas palavras, os nossos sentimentos e o nosso coração possa ser apenas de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nos dá, Senhor, essa vitória, nos dá esse prazer em Jesus, porque é no nome dele que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a você. Obrigado, pastor. Que todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Nos encontramos sábado às 9 horas. Que Deus os conduza em paz e segurança para vossos lares. Amém.